o tema de hoje é o que ninguém te conta sobre terapia e autoconhecimento, né? Muitas pessoas às vezes têm receio de começar um trabalho terapêutico, e um trabalho terapêutico nada mais é do que também um trabalho de autoconhecimento. Então, o papo de hoje, a conversa de hoje, o cafezinho que a gente vai tomar junto, embora eu não tô com cafezinho hoje, gente, eu tô com energético aqui, mas tá tudo certo, cada um pega a bebida que gosta aí e vamos aprofundar nos esclarecimentos de hoje, tá bom? E eu não estou sozinha hoje eu não vou fazer essa live sozinha, né? A ideia é que talvez eu faça a maioria das lives de sexta-feira sozinha, mas hoje eu tenho uma convidada, tá? E eu já vou chamar ela aqui. E vou só lembrar pra vocês que estão aqui agora, vocês que vão assistir futuramente, que toda sexta-feira, às 15 horas, eu estarei aqui. É um compromisso que eu tenho com vocês. É um compromisso que eu tenho comigo de trazer esclarecimentos. E nesse espaço que estamos aqui, é para trazer muitas dúvidas, muitos assuntos que eu encontro no meu consultório, nas minhas sessões com os meus clientes, que vocês, meus seguidores, vira e mexe, mandam no meu direct. Eu vejo que ainda são assuntos que não estão bem esclarecidos. Sejam assuntos mais do meu nicho de trabalho, que é a ansiedade no trabalho corporativo, ou um pouco mais abrangente como hoje, como terapia, autoconhecimento, autocuidado, todos esses assuntos que abrangem o meu universo aqui, tá bom? Então, toda sexta-feira, às 15 horas, temos um compromisso aqui no meu Instagram de tomar um cafezinho junto, beleza? Então, bora lá, então. Vou chamar minha convidada, acredito que ela já está aqui. Bora lá, então, Dri. Primeiramente, antes da gente começar, eu quero que você se apresente. Depois eu falo mais um pouquinho de você, mas vou te dar esse espaço agora para você se apresentar aqui, diz quem você é, o que que você faz. Bora lá. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Adriana Rabitzreiter, um nome e sobrenome bem fácil Não sei de falar. não sei falar, tá? Então, eu, antes de mais nada, antes de me tornar terapeuta, eu posso dizer que sempre fui uma buscadora por conhecimento. Então, embora quando eu ainda trabalhava também no mundo corporativo, também tenho formação na área de administração, tem muitos anos, né, nesse universo. Mas, em paralelo, eu já buscava muito essas questões de entender como é que a vida funciona, por que que algumas pessoas sofrem mais, outras têm a vida mais leve. Então, antes de me tornar terapeuta, eu posso dizer que eu sou uma buscadora, né? Despertar da consciência, cada vez expandir minha consciência. E já estou nesse universo como terapeuta, também integrativa sistêmica, né? Eu e a Luana somos parceiras. Já fazem agora 7 anos que eu fiz essa transição e tenho também um canal no YouTube onde eu costumo também gravar alguns vídeos já mais longos, falando mais, tem meditação, enfim, tô nessa jornada. E o objetivo é justamente esse, né, Luana? Ajudar as pessoas também a entender como esse universo é necessário. Ainda mais agora, 2026, a transição planetária está a 1000, a gente percebe já as frequências estão diferentes, tudo está mais intenso, não dá mais para fingir que isso não existe, né? Exato. Então, eu acho que a terapia, como tu falaste muito bem antes, ela ainda, algumas pessoas ainda veem ela com umas limitações, ela ainda traz como se fazer terapia fosse problema, fosse uma pessoa problemática. E é justamente ao contrário, você estar buscando evoluir para tornar a sua vida mais fácil. E a espiritualidade, o conhecimento sobre espiritualidade, enfim, sobre tudo, como eu disse recentemente, não dá mais para fingir que isso não existe. A gente está vendo ali fora o mundo cada vez mais perturbado, as pessoas não conseguindo lidar com as suas emoções. E isso tudo tem uma explicação conforme essa transição planetária vai acontecendo. As nossas emoções, os nossos medos, a nossa parte escura, ela vem muito à tona. Sim. E se você não saber lidar com isso, aí a gente vê esse monte infelizmente, de coisas acontecendo, né? Como um todo, né? Pessoas fazendo coisas horríveis, atos extremos contra si, contra os outros. Por quê? Porque não soube acolher a sua dor. E todos nós temos dor, né, Luana?
Todos nós temos a nossa dor. Tu sabe disso, tu também busca a tua ajuda, eu também busco. Já fiz uns tratamentos com você, então nós precisamos e tá tudo bem, É né? É isso. maravilhoso isso. É isso. E a gente aprende, né, Dri? Eu gosto de falar pros meus clientes, né? Eu acho que a gente que está nessa nova geração de terapia, de terapeuta, a gente vem para quebrar um pouco de tabus e eu até vejo que eu incomodo um pouco dos terapeutas mais tradicionais, que vem daquela coisa de ficar em terapia anos e anos, e a gente vê que a gente não tem mais nem tempo para isso, né? Foi o que Não, você disse. A coisa está acontecendo tão rápido, são tantas mudanças, e óbvio que vai reverberar. Não é à toa que hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, do né? mundo. Então, isso tem um porquê de ser, não é à toa. Então, a gente não tem mais 2 anos para que está descobrir de onde vem a minha ansiedade, não faz sentido nenhum. E quando a gente aparece com abordagens mais diretas, objetivas e que funcionam, até assusta um pouco. Tem gente que fala assim, Luana, realmente em 2 meses eu vou conseguir diminuir a minha ansiedade? Eu falo, sim. Se você estiver aberto para isso, sim, porque o primeiro passo é a pessoa querer a transformação, é querer mudar. E o que eu percebo hoje, né, Dri, já puxando o gancho para o assunto que a gente vai trazer, eu queria ver de você como você vê isso. Eu percebo que as pessoas que chegam até mim, geralmente elas estão no limite, assim, elas estão a ponto de colapsar. Elas esperam chegar, elas vão empurrando, empurrando, vão levando, levando, tentando fazer uma coisinha daqui, uma coisinha colar, não procuram ajuda, né? Ajuda terapêutica. Ou muitas vezes já procuraram e se frustraram. Eu tenho esses dois perfis. A pessoa que tá, Luana, tá doendo muito, pelo amor de Deus, arranca essa ansiedade de mim. Ou, Luana, eu tenho ansiedade desde 1900 e Guaraná com rolha. Faço terapia desde 1900 e ainda tenho ansiedade. Aí vem para um trabalho em 2 meses e consegue desligar. Mas por que esperar até chegar nesse limite? Para daí sim procurar ajuda. E aí a gente bate no tema de hoje, né? E aí eu queria ouvir de você. Você percebe isso também, os clientes que chegam para você geralmente estão nesse nível mais de dor? Eu acho que um dia o meu sonho é a gente chegar num mundo que as pessoas procurem terapia para autoconhecimento, assim, óbvio que nada é perfeito, a vida não é perfeita, mas procurem a terapia não quando estiver no Sim, limite já no da dor, limite, né? sabe? Aquele negócio Exatamente. gritando. Então, com exceção de uma cliente, de uma consultante que eu tenho, que é lá de Portugal, que ela realmente se trabalha, né? Ela já veio assim com um nível de consciência. E tu vê, né, que mesmo que aquelas pessoas que estão constantemente se trabalhando e já vêm com um nível de consciência um pouco mais desenvolvido, elas ainda têm dores para resolver. Mas Sim. na sua grande maioria, 99%, chega no limite. Chega, já procuraram, e realmente só vão procurar, porque, tipo assim, já tentei de tudo, né? Então, eu sou uma pessoa que defendo essa tese, por exemplo, essa teoria. Cara, se permite, porque eu sempre digo uma coisa que eu aprendi muito buscando conhecimento. Se onde você está hoje não está legal, significa que todas as coisas que tu já tentou não foram possíveis, talvez até te ajudaram um pouco, mas não transformaram a tua dor. Então, Uhum. se permita experimentar algo novo. Sim. E eu falo isso como uma experiência própria. Por exemplo, a gente falou há pouco da minha transição, e sempre quando eu estou preparando os meus conteúdos, eu penso assim, caramba, é exatamente isso mesmo que aconteceu comigo. A gente vai dando conta, entre aspas, né? O teu sistema ele já te avisou que não tá legal, mas você vai levando, vai levando. E eu fiz isso muito, fiquei muito tempo dentro da empresa, já não estava mais satisfeita, e eu não fiz uma transição adequada. Você fez uma transição adequada que eu sei, mas eu não fiz. Eu fiz pela dor mesmo, entendeu? Tanto é que uns 2 anos depois, que eu já estava no processo de terapias, eu me perguntava por que eu não comecei enquanto eu estava lá. Então, e parece sim, parece que tu tem alguma coisa que te cega, uma viseira que te bloqueia, você não Sim. tem clareza, você não. Então, eu saí da empresa assim
A parte boa é que o universo conspirou. Bom, o universo me jogou para fora, para falar a verdade. De uma forma muito boa, sabe? Eu saí muito de boa da empresa, consegui fazer uma rescisão boa, né? Porque sempre fui uma boa funcionária. Mas o universo teve que mexer os pauzinhos, a empresa estava mudando a sede dela, só para te entender, para uma outra cidade. Então, quem não queria ir, eles iam desligar. Então, e aí eu saí de lá totalmente tóxica, eu não sabia nem mais quem eu era, então eu tive que começar do zero, fazendo tratamentos, fazendo certificações, limpando as memórias, me trabalhando. E eu vejo isso, sabe, acontecendo na vida das pessoas. A Sim, gente sim. vai fingindo que está dando conta e só quando tu realmente sai do processo tóxico que você está, que é um processo tóxico independente de qual área da sua vida não está legal, você está no meio de um processo tóxico que faz totalmente mal para você. E só quando você sai e começa a buscar alguma coisa que você começa a ter clareza, caramba, e você olha para trás, por que eu não fiz isso antes? Por que eu sofri tanto? Então, eu acho que 99% das pessoas vêm desta forma, Luana, e tá tudo bem, E tá tudo né? bem, é isso, né? Até porque a maioria chega nessa forma, e que bom que vem, né? Porque ainda tem uma grande E parcela que, nem vai. nossa, É. nem doendo muito, vai atrás de autoconhecimento, e é muito doido, Dri, acho que você já passou por isso, né? Nossa, É, eu tenho muito centenas de provavelmente, pessoas à minha volta que eu vejo isso. E sim, você não pode fazer nada porque você deve respeitar. exato. E a gente que também vivencia isso, porque pessoas que estão assistindo e que vão assistir, não é porque somos terapeutas que a gente não passa por isso. A gente passa exatamente pelas mesmas coisas. A diferença é que a gente estudou um pouco a mais e a gente, pelo menos para mim, eu tenho certeza que a D também foi assim, a gente viu o quão aquilo fazia bem pra gente fazer um processo terapêutico de autoconhecimento, expandir a consciência, olhar para dentro. Isso fez tão bem que a gente precisava transbordar. E hoje a gente leva isso como a nossa missão. Essa é a minha forma de ver. Eu tenho certeza que você, Dri, também vê assim. Até Porque a gente porque, sabe como faz bem, né? até porque você consegue auxiliar melhor, guiar melhor a pessoa quando você sabe da dor que ela está falando, né? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente até pensa, caramba, né? Porque eu uma vez tinha essa ilusão, né? Todo mundo já passou por esse processo. Sim. Ah, até porque isso é um padrão, por exemplo, agora a gente vai entrar um pouco numa questão de religiosidade, de religião no caso, mas eu, quando criança, entendia que o padre, ou o pastor, ou sei lá, o responsável por alguma religião, ele era uma pessoa impecável, ele era uma pessoa acima de qualquer coisa. Não Sim. é assim, né? Então, eu acho que são crenças mas é maravilhoso essa oportunidade que a gente se dá, né, Luana? Uhum. Esse grande sim, E né? Eu brinco que eu falo que a gente se dá um um grande grande sim, né? sim. Porque o que eu vejo também, Dri, e acredito que você também veja, é que as pessoas colocam tudo como prioridade. Tudo é prioridade. A família é prioridade, o filho, o marido, a esposa, o trabalho, os amigos, o celular, a Ah, o celular. estética, tudo é prioridade. E não estou dizendo que ter todas essas coisas é errado, é maravilhoso. Se tá aí é pra gente ter. Não também não estou dizendo para deixar de se preocupar com a sua família. Mas uma coisa que eu falo muito tanto nos meus encontros que eu tenho de segunda-feira, lá dentro do meu grupo, quanto para os meus clientes, a regra é clara, coloca a máscara de ar primeiro em você. Não vai dar para Sim, você ajudar ninguém se você estiver mal. Ah, isso não, mas aí, primeiro eu perfeito. vou fazer pela minha família, eu vou fazer pela minha mãe, pelo meu pai. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais sobre isso, mas enquanto as pessoas não entenderem que elas precisam se cuidar, que sim, não é egoísmo você se colocar em primeiro lugar na sua vida. Porque quando você faz isso, você automaticamente está fazendo um bem para quem está do teu lado. Eu canso de ouvir, principalmente as minhas clientes mulheres, né? Eu tenho muito mais cliente mulher do que homem, homens
são poucos, Mais mas resistentes, os homens são são mais mais resistentes, resistentes mas ainda. graças a Deus já está aumentando também. Então, hoje eu acho que cerca de 15% dos meus clientes são homens, né? Mas eu ouço das minhas clientes assim, Luana, as pessoas estão dizendo que eu estou melhor. Meu marido falou que eu estou melhor e eu não mudei nada, entendeu? Então, assim, aí eu falo, é óbvio, porque o externo vai ser um reflexo do teu interno. Se você se cuidar, se você se curar, e você vai se curando ao longo da vida, não por mais que eu falei que hoje trabalhamos com terapias mais direcionadas e que têm efeitos mais rápidos, não é tomou Doril e a dor sumiu. Tudo tem um processo, né? E às vezes você vai tirando camada. Você trata uma camada, passa um tempo, trata outra, e é inevitável que as pessoas não percebam. É inevitável. Outra cliente minha que eu atendi na quinta-feira, ela falou para mim que recebeu esses dias um feedback incrível da gestora dela. E ela tinha conflito com ela. Chegou aqui no ego, né? Muito comum. Primeira sessão, a pessoa vem com a mãe que é narcisista, o chefe que é tóxico, um clássico. Aí a gente vai levando, e ela me trouxe esse feedback que quando ela mudou, todo mundo percebeu, inclusive a gestora dela foi parabenizar ela. E aí ela falou, mas eu não fiz nada demais. Eu não... Falei, não, você fez, você cuidou de você. E é óbvio que vai reverberar. É óbvio que o externo vai perceber. Então, quando cair essa ficha, eu acho que essa é a maior ficha de todas. E se entrasse na cabeça das pessoas, elas iam fazer terapia antes de qualquer coisa. E fazer um trabalho terapêutico de autoconhecimento. Que quando você se cuida, tudo melhora à sua volta. O trabalho melhora, o chefe Isso, melhora, a família, tudo. Ou não é, Dri? certíssima. Eu quero até depois dar um exemplo rapidinho meu, que foi uma. Isso já aconteceu há muitos anos, eu nem fazia terapia ainda, mas ali o universo já me mostrou essa questão. Olhe para dentro, não olhe para fora. E eu bato muito nessa tecla nos meus vídeos, nos meus atendimentos. Né? Uma das filosofias que eu sigo fala isso, né? Eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo como eu sou. Eu olho para fora, para a vida, e vejo a vida de acordo com a minha dor, né? Com as minhas emoções que estão afloradas. Mas o que eu queria falar antes de dar o exemplo, que tu falaste na questão de que a gente dá tempo, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, e não tem tempo de cuidar da gente. E isso tem uma explicação muito clara. A Matrix nos doutrinou assim. O sistema que a gente faz parte hoje, ela não queria que as pessoas despertassem. Sim. Então, pode ver, a pessoa, ela tem tempo para... Vive numa correria louca. Às vezes eu paro para pensar, meu Deus, por que as pessoas correm tanto, se afinal de contas a gente vai sair daqui com as mãos vazias, não vai levar Sim. nada. Você começa a perceber por conta própria tudo isso. Os nossos clientes, acredito que você também receba muito relato disso, eles relatam isso, né? Eles começam, e a maioria dos meus clientes, pessoal, eu e a Adri hoje, a Adri já está trazendo um outro nível aqui de conversa, transição planetária, matrix, espiritualidade. Geralmente, eu nem vou para esse nível com os meus clientes, tá, Adri? Eu sinto que a maioria das pessoas que procuram terapia hoje estão tão na dor, que não dá para a gente subir na pirâmide Sim, de Maslow se a gente não curar primeiro aquela dor. Tanto que eu faço alguns ciclos dentro do meu programa, e geralmente o primeiro ciclo é para a gente atuar na dor ali. Uma ansiedade, uma depressão, um desconforto, uma raiva, qualquer que seja. E aí, depois que ameniza, depois que a gente termina o primeiro ciclo, que a dor foi embora, digamos assim, aí parece que vai abrindo os olhos dos meus clientes, aí sim a gente começa a ir para outros níveis. Eu tenho cliente aí que já está renovando o terceiro ciclo, e cada ciclo a gente vai aprofundando. Mas as pessoas, elas chegam muito na dor, na ansiedade, a dor mesmo, falando, caramba, Luana, eu tô tendo crises de ansiedade, eu tô angustiada, seja qual for. E a gente primeiro precisa atuar nessa dor, né? Por isso que hoje, a forma que eu trabalho é literalmente seguindo esse passo a passo. Acalma a dor, aprofunda, sustenta. Porque eu isso. percebi ao longo de anos atendendo que se a gente não faz essa etapa, a gente não consegue avançar. Por isso que não é recomendado fazer uma única sessão solta, né? Existem pessoas que estão em outro nível de consciência, por exemplo, você já foi a minha cliente, né? E você fez especificamente uma constelação, mas você está em outro nível de consciência. A pessoa que nunca fez uma terapia e está com muita dor não é recomendado. Não. Porque, de novo, não é
tomou o Doril e a dor sumiu. E aí eu já quero enganchar com uma pergunta que eu quero te fazer, e eu percebo nos meus atendimentos. Geralmente, o início do processo terapêutico, ele não é confortável. É como se você estivesse expurgando aquelas crenças, aquelas sombras e a dor, é óbvio. E depois que passa, eu vou dizer o que acontece comigo. Geralmente, depois da segunda, terceira sessão, é quando a pessoa já começa a ver a luz no fim do túnel e começa a ficar mais leve. Mas entre a segunda, até a primeira, segunda, terceira sessão, é nesse período que os meus clientes, como eu dou esse acesso para quem está no meu programa, de me mandar mensagem mesmo quando entrar em crise de ansiedade, qualquer coisa. Eles me procuram muito. Luana, eu tô em crise, eu não sei o que eu faço, não sei o que. Aí eu vou, ajudo. Aí passa a segunda, terceira semana, some. É impressionante. Você percebe isso? Que primeiro vai ser Sim. desconfortável para depois ficar mais leve? Como diz um professor meu, nem sempre é gostosinho. Não é? Faz todo sentido, e eu também sinto isso. Eu me lembro que quando eu entrei numa certificação, há um tempo atrás, e que a gente trabalhava muito as memórias, porque antes de você começar a aplicar a técnica, né, no teu programa, vocês fazem você o tratamento. E, nossa, veio tanta coisa, começou a acontecer tanta coisa, que se eu não tivesse, assim, alguém me direcionando, né, que é o que a gente falou, que tu falou agora, e aconteceu comigo também quando a gente fez a constelação, né, Luana? Passou uma semana, eu disse, meu Deus, Luana, tô sentindo umas coisas. E como é bom a gente ter esse direcionamento. Sim. E essa questão, eu acho que isso que às vezes eu vejo muito assim, às vezes chegam pessoas até mim também, eles acham que nem tu falou, eu gostei desse exemplo, tomou Doril, a dor sumiu. E as grandes transformações, isso já é comprovado pela neurociência, inclusive, por vários estudiosos, pesquisadores, as grandes transformações, elas são sutis. Então, às vezes, você acha que não aconteceu nada. Nossa, fiz essa sessão, já fiz o programa, e, e não, não. Como diz uma outra pessoa que eu fiz parte de uma mentoria, quando o cliente chega e diz que não mudou nada, eu duvido que isso tenha acontecido. Só que o que acontece, Luana? A pessoa, como tu falaste muito bem antes, e eu mesmo, que eu também fale de tão planetária, enfim, que eu tenho todo esse conhecimento também, que tu também Sim, tem, sim. mas eu também, eu vou de acordo com o que a pessoa pode receber. Por isso que a gente já faz aquela primeira conversa, né? Para eu tentar entender aonde que ela tá, qual é o nível que ela tá. Então, quando a gente começa esse processo, às vezes a gente acha que, bom, é um passe de mágica que as coisas se resolvem, e não é. As grandes transformações, elas são sutis, e às vezes a dor, a emoção, ela vem bem para se mostrar, né? Que existe uma filosofia, inclusive que o Ho'oponopono fala, que é sobre isso, que os havaianos falavam sobre isso. Ela não vem para te castigar, né? Ela vem para mostrar que tem algo dentro de você que precisa ser curado. Então, não é fácil, não, com certeza não. Muitas vezes, para alguns é um pouco mais leve, para outros não, depende muito de cada, né, de cada consciência, mas eu vejo, de novo, falar de transição planetária, porque eu vejo isso muito claro, Luana. Sim. Eu vejo que agora a coisa está mais intensa. Tá Porque rápida, né? lá quando tá rápido, é isso aí. Então, o bom é rápido, mas o ruim também vem como tipo. Então, eu vejo, por quê? Porque isso tem uma explicação. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem uma explicação o porquê que isso está acontecendo com o planeta Terra. Então, tudo é mais intenso. Então, aquela dorzinha que antes vinha bem de leve para ir, tipo, ela vem com tudo, né? E Sim. como é bom a gente ter, que nem aquela vez eu mandei uma mensagem, a gente foi trocando o áudio, eu fui me acalmando, eu fui vendo com outros olhos. Eu acho que essa é a função de nós terapeutas, né, Luana? É E sim, acolher. e terapeuta tem terapeuta também, né, Dri? O médico também tem médico, né? É isso, Tá é tudo certo. isso. É isso aí. Porque acho que às vezes as pessoas devem pensar que, nossa, a gente está em outro nível. E não é assim, gente. Eu gosto muito de dizer que nós somos um ponto cego para nós mesmos.
Nós Exato. conseguimos se cuidar até um certo ponto. É um certo ponto. Perfeito, Luana, também vejo isso. Então tem hora, e eu tenho os meus terapeutas também, que eu preciso levantar a mão e falar assim, olha, me ajuda aqui que eu não tô dando conta. Não tô conseguindo ir adiante. É Travei aqui. óbvio, exato. E muitas vezes é o que? É o nosso ego, são crenças. Existem coisas que a gente. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Ponto. As pessoas precisam entender isso, né? Não dá para você achar que você é autossuficiente, não precisa de ninguém. Não é assim, né? Você sempre vai precisar de alguém. Então peça ajuda. Eu acho que a gente tem que vivenciar aquilo que a gente traz também para os nossos clientes. Como eu vou chegar aqui e falar para o pessoal, igual o tema de hoje, o que ninguém te conta sobre a terapia e autoconhecimento, que nada mais é, estamos desmistificando tudo isso para que as pessoas tenham mais consciência e cada vez mais se cuidem, procurem ajuda. Como eu vou chegar aqui e falar isso se eu não prego isso na minha vida? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu só estou dizendo isso, e você também, Dani, aqui, porque a gente sabe, a gente passa por isso. É. E É óbvio que outra, a gente também se forma e estuda para ajudar outras pessoas, mas a gente também está dentro dos nossos processos, né? essa semana aconteceu um fato, até me fez lembrar agora, que eu falei para a pessoa, eu jamais poderia fazer isso que você está me falando, senão eu não poderia estar aqui falando que eu sou terapeuta, entendeu? Então acho que é isso. É você precisa, quando você escolhe essa jornada da terapia, você precisa ter muito, porque você primeiro precisa ser aquilo, né? Então a gente tem que ter muita ética com a gente mesmo, né? Não é porque o outro não está vendo o que eu vou fazer, Sim, né? Então, assim, a consciência, é isso que eu queria falar. Você começa a ter uma consciência, porque tudo é energia, tudo é frequência, né? Então, não adianta eu pensar alguma coisa e botar a minha cara mais linda e com palavras suaves dizer outra. sim, E eu estou emanando, eu não consigo enganar o universo. é isso. Então, por isso que a gente tem que ser realmente ser primeiro. Então, depois que às vezes eu até passo por chata, por nem sei com que tudo me acha, principalmente da minha família. Por quê? Porque eu sou muito. Eu não posso, é que nem eu falei esses dias para uma pessoa muito próxima, eu não posso mais fingir que eu não conheço isso. E dizer, não, a pessoa está certa, a pessoa não é uma vítima. Sim, Eu tenho que tentar trazer uma consciência para ela entender por que aquilo está doendo tanto para ela, para que assim ela possa modificar aquilo. Então são pequenos detalhes, né, Luana, que a gente, como está nessa jornada, não dá mais para fingir que a gente não sabe, né? não, exatamente. E a gente tem essa ânsia mesmo, assim, de. Óbvio que a gente não vai ficar tomando ali as dores de ninguém, a gente já sabe que isso é problemático, né? Mas é difícil também a gente ver o que está acontecendo e ficar quieto. E a forma da gente se impor é justamente como terapeuta, é oferecendo o nosso trabalho para aquelas pessoas que, em algum nível, sabe que precisa mudar, às vezes nem entende direito que precisa mudar, para onde precisa olhar. Eu recebo muitos clientes confusos. A primeira coisa que a gente faz é a gente Sim. definir que dor que ele está sentindo. Muitas vezes ele nem sabe direito, ele sabe que ele não está bem, E mas ele não geralmente sabe não para é a onde ele dor que vai. ele acha que é, né, Luana? Não, Quando tu começa, geralmente ele acha que ele vem por uma dor, e quando tu vai vendo, a gente já leva para um outro caminho. Então aquilo é exatamente. só mais uma ramificação de uma raiz que estava bem mais profunda. Sim, sim, sim. E aí, Idri, eu acho que dicas aqui para as pessoas que querem começar a terapia, que eu gosto sempre de falar e vamos ver se você também concorda comigo. Quando vocês forem procurar um terapeuta, alguém para te ajudar, procurem alguém primeiro que você perceba que vai conseguir ajudar naquela dor que você está sentindo. Porque, gente, tem terapeuta para todo mundo, tá? Às vezes especializado em diversas dores. Primeira coisa, aquele terapeuta vai conseguir ajudar você? Segundo, tenha o mínimo de afinidade por aquele terapeuta. Não dá para você fazer terapia com um terapeuta que você não sente afinidade. Porque o terapeuta vai ser aquela pessoa que você vai se desnudar. Você vai contar as suas dores, talvez contar, aliás, na maioria das vezes, contar coisas que você não tem coragem de contar para ninguém. Então você realmente precisa ter essa sintonia, essa conexão. Isso é o tipo de coisa que não se explica. Você precisa ir para uma primeira sessão, talvez experimentar e falar: é para mim, não é para mim. Porque isso vai ser primordial
para o sucesso da terapia também, ter essa conexão de terapeuta e cliente. Tanto que eu brinco com os meus clientes, que depois eles viram amigos, a gente vai tomar café, vai comer Ah, eu bolo, também tenho esse problema de virar amigo. porque assim, é uma conexão tão profunda que se cria ali e é preciso para que o trabalho possa ser feito. Você concorda com isso, Dani? Total, até porque eu tenho uma experiência também com isso. Como saber qual é o caminho, né? Qual é o terapeuta, qual é a técnica, enfim. Com a abordagem, né? É exato. Como saber por onde começar? É quando você sente que você entrou na sessão ou começou a conversar com a pessoa e você estava com uma energia pesada, e aí de repente aquilo te acalmou, você sente no coração. Então, nada mais do que a gente escutar, sentir o que trouxe acolhimento para a nossa dor. E eu acredito também, Luana, que tudo é aprendizado, não existe o erro. É isso. Então, eu escolhi me tratar com a Luana e fiz um programa com ela. Ah, mas não foi legal, mas não senti aquela sintonia. Tá tudo bem, com certeza, alguma coisa, né? Você aprendeu, Sim. contribuiu. Então, às vezes, eu vejo que esse é um grande empecilho também. Até eu queria ter falado isso antes e acabou me passando. A gente, às vezes, fica esperando demais o terapeuta certo, o tempo certo, a coisa certa. E, às vezes, a gente tem que começar a caminhar. As minhas grandes transformações que eu fiz na minha vida foi andando sem saber o que venha depois. Eu não tinha garantia. Sim. As pessoas querem garantias. Ah, eu vou fazer, mas desde que eu sei que aquilo vai dar um resultado. Apenas comece. Olha o meu caso com a menina lá, com a professora, né? Então, assim, ó, comece. Não troque de terapeuta, experimente vários. Eu acho que é bem interessante isso. Sim. Faça com um, faça com outro, até você se acertar. Faça um bom programa, faça 2 programas com um e depois experimente, depois volte se você sentir. E tudo é aprendizado, nada se perde. Isso que você falou é bem legal, Adri, porque eu também penso assim, eu penso que eu gosto até de dizer, caminho que o caminho se abre. Eu acho que só o fato de você colocar intenção naquilo, aquilo já começa a expandir para você e você Exato. vai aperfeiçoando no meio do caminho. Eu amo todos os meus terapeutas que eu já passei. E existe uma coisa também. Existe, às vezes, para determinada fase da sua vida ou determinado problema, você vai precisar de um terapeuta X. Agora eu estou passando por um novo problema aqui. Eu acho que esse outro terapeuta vai conseguir me ajudar de uma forma diferente. E nessa você vai se cuidando e você vai fazendo a sua gangue de terapeuta, o seu Isso, até negócio porque eu de sempre digo, a resposta, isso foi um grande aprendizado que eu tive na vida, assim, e não faz muito tempo que essa consciência ela ficou cada vez mais clara. As respostas que a gente tanto procura, ela não está num lugar só, elas estão fragmentadas. E cada passo que você dá nesse caminho de se trabalhar, de liberar suas dores, você vai pegando alguma coisa aqui, outra coisa ali. Então, esse processo, ele é construído dessa forma. E eu acredito que as pessoas, elas acham, a resposta está ali nessa caixinha aqui. É só eu ir ali. Não, eu vou chamar a Luana, ela vai me dar a resposta que eu preciso, minha vida vai mudar? Não, não. Então, quando a gente começa a entender que o universo, ele trabalha, que é uma engrenagem, né, Luana? Eu tenho mestres maravilhosos. Eu não sei quem eu amo mais, eu amo todos. Eu também sou Recentemente, assim. a minha última mestra que a gente fez juntas não, mas a gente, né, também passou pela mesma, que é a Kátia. Eu parece que amo, né, mas eu amo todos que passaram por mim. Sim. É isso, E cada um todos me talvez tem. acrescentaram, e todos me acrescentaram muito. Então, eu acho que essa é a consciência que nós temos que ter. O que tanto nós buscamos não está só num lugar. Ela está conforme você vai caminhando, vai construindo, E vai se aquilo vai se permitindo, completar né, Dri? e vai se permitindo. Exatamente. Porque É muitas isso vezes aí. a gente, aliás, muitas vezes não. Em todas as vezes a gente sabe o que fazer. O problema é que a gente resiste. E aí tá uma coisa que eu ouvi
do meu mestre de Reiki também, que é um dos meus mestres, né? Que ele falou logo quando eu comecei a fazer a iniciação de Reiki com ele falou uma coisa que eu não entendia há alguns anos atrás. Ele falou assim, Luana, onde tiver a sua maior dor, é onde está a sua missão. Eu, como assim? Por quê? Aí, hoje eu entendo melhor isso, né? Que geralmente é aquilo que a gente resiste muito em fazer. Algo dentro de você, em algum nível, já sabe que você precisa fazer. Mas aí você foge, você procrastina, você vai fazer outra coisa. Não, deixa eu ir por aqui, porque acho que vai ser melhor. Quando você vê, você volta para o mesmo lugar, para o ponto inicial, e você, putz, era por aqui mesmo. E é desconfortável, né? Só que o autoconhecimento, que já é a minha próxima pergunta para você, Dri, o autoconhecimento, ele não é confortável. E aí eu queria ver de você, ouvir de você, um pouquinho de você, a sua opinião, Dri. Você acredita que o autoconhecimento dói ou dói continuar da mesma forma? Hoje eu posso te responder sem sombra de dúvida, mas eu tive que caminhar uma jornada para ter esse entendimento. É muito pior estar, ficar no lugar que você está. Uhum. Mas eu também sou uma sagitariana, né? Então eu sou meio suspeita. O sagitariano ele adora experimentar. Mas assim, ó, eu sempre, se eu puder falar para as pessoas, amigos, enfim, clientes, vai, faça. Porque ali onde você está, existe, a neurociência explica isso muito bem. Nós temos uma parte no nosso cérebro, uma função, e ele quer sempre te levar de volta para o mesmo lugar. Por isso que é tão desafiador a gente começar a jornada e permanecer nela, né? A gente quer voltar para o mesmo lugar. A Quer ficar gente na zona de conforto, quer né? ficar na zona de conforto. Então, o nosso cérebro ele tem essa função. É que nem quando você começa uma dieta para emagrecer, ou começa uma academia, e aí já vem também muitas. Dá para fazer essa analogia que fica muito mais claro de a gente entender. Você não vai na academia uma vez e fica com o corpo perfeito. Você não Quem começa a dera. dieta no primeiro dia e já está no teu peso ideal. Então, é um processo, e assim também é com relação ao autoconhecimento. Então, eu não tenho, assim, nenhuma sombra de dúvida com relação a isso. Não fique onde você está se não está bom. E geralmente a gente sempre tem algo para aprender, né, Luana? Eu Sim, sempre digo, até nós brincamos, acho que foi contigo que eu brinquei, nós vamos fazer constelação para a vida toda, é porque isso. vamos ter alguma coisa. A cada momento a gente vai ter que olhar alguma coisinha, ou fazer alguma outra técnica, ou enfim. Então, eu acho que as pessoas precisam cada vez mais disso, sair do lugar onde elas estão. Porque se o Sim. lugar onde, de novo, né, eu já falei antes, se o lugar onde as pessoas estão fosse o ideal, nós não estaríamos vivendo nesse mundo. Claro, tem que respeitar o limite de cada um, o tempo de cada um. Tem uns que vão mais rápido, Sim. mas eu acho que é importante sim a gente começar. Vai doer. Eu gosto de falar na primeira sessão, gente, não vai ser gostosinho de início, vai doer, mas vai ser libertador. E aí eu comecei a perceber também, Dri, que as pessoas resistem, né? As pessoas sabem que tem que ir atrás da terapia, do autoconhecimento, tudo isso. Elas não vão por vários motivos, mas acho que um dos principais que eu percebo em sessão, depois da gente aprofundar, elas têm muita resistência, elas deixam o ego inflado, né? Então ali o ego tá, eu não preciso de ninguém, né? Eu resolvo tudo sozinho. Isso é o ego falando. Outra coisa, às vezes, é você ter responsabilidade sobre a sua vida. Muitas vezes você não quer olhar para aquela ferida porque você sabe que você vai ter uma parcela de responsabilidade dependendo do que a gente acessar. Então é muito mais fácil, às vezes, estar no lugar da vítima, né? É Ah, muito confortável. Eu gosto de brincar assim, a merda fede, mas a merda é quentinha, né? Eu tô aqui, eu conheço minha merda, me deixa na minha merda, né? Então, às vezes, você ter que ter responsabilidade sobre um tema, não é todo mundo que quer ter, não é todo mundo que está nesse nível de maturidade. Outra coisa, às vezes, que eu percebo muito forte, você sabe disso muito bem, são padrões familiares. Às vezes a pessoa está vivendo aquele padrão ali, ó, há muito tempo, e às vezes aquele padrão já está na família há muitos anos, já há muitas gerações, e ela vai bolinha. E, por último, né, que foi o que a gente acabou de falar aqui, a pessoa querer se manter na zona de conforto. E isso a neurociência já explicou, né? Quando a gente forma caminhos neurais que são, isso. digamos assim, fixados na nossa mente, a gente repetiu muito aquele padrão,
por mais que não seja um padrão saudável, é um padrão que a sua mente vai te levar. Por quê? Porque é um padrão conhecido. Não quer dizer que ele é bom, mas ele é conhecido. A Kátia brinca muito, que é o caminho da vaca, né? Da Sabe lá vaca. na roça, né? E Que tu a vaca fazer um novo caminho é desafiador. é Né? Por desafiador. isso que é tão difícil. E tem uma outra questão que é só para complementar o que tu está falando, Luana. Existe aquela teoria, sempre que você estabelece uma meta, eu acho que até a Tati falou sobre isso naquela imersão, sempre que você estabelece uma meta, uma antimeta se levanta para. O Com que é? certeza. Isso é a gente mesmo, é Sim. nosso padrão que a gente conhece. E ali gera muita confusão. Você acha que se você mudar ou se você conquistar algo melhor, você não vai mais pertencer a teu sistema familiar que há tanto tempo carrega aquele padrão, mesmo que ele não seja bom. Então, Uhum. são várias coisinhas, e por isso que é tão dolorido às vezes a gente fazer essa mudança. Sim, total. Assina embaixo do que você falou, Dri. E mudando um pouquinho de assunto, indo para um novo nível dentro desse tema, é, o que que você percebe é o maior erro nas pessoas que estão buscando autoconhecimento? Eu vou te falar algumas coisas que eu percebo, tá? Muitas pessoas, às vezes, ficam tentando se resolver sozinhas. Ah, eu vou fazer tudo sozinho. A gente está na era de aquário, né? Nunca teve tanta informação. Hoje em dia as pessoas estão entrando em ansiedade por excesso de informação. É um negócio Excesso louco, de assim, né? informação. Então, às vezes eu percebo que as pessoas querem fazer tudo sozinhas. Excesso de informação, então fica consumindo muito conteúdo de forma aleatória. Outra coisa, não coloca nada em prática, ou às vezes quer algo muito rápido, quer fórmulas prontas, né? Ó, faz aqui 33 vezes 3, né, para você manifestar o que você quer e não consegue aprofundar em nada. Então, isso eu acho que são alguns erros que eu percebo no autoconhecimento. Que quando você encontra alguém, seja um mentor, um terapeuta ou um professor, que fala claramente sobre isso, e você se aprofunda ali no que ele fala, não que você não tenha que estudar outras coisas, mas aprofunda. Porque a gente fica só no raso de várias coisas, eu acho que isso traz mais confusão mental para a pessoa do que esclarece. Pelo menos eu sinto isso comigo e eu percebo isso também nas pessoas que chegam até mim. Você também percebe isso, Dri? Total, Luana, assina embaixo no que tu falaste. Eu acho que eu sou uma fã número um do mundo digital. Acho que ele facilita muito Estamos a aqui nossa. por causa disso, né? É, mas como nós vivemos na dualidade ainda, tem sempre o lado, né, negativo disso também. E eu acho que essa questão hoje está muito fácil. Eu sempre digo para as pessoas, hoje só não começa a buscar conhecimento quem não quer. O YouTube está cheio de canais, claro, tu vai ter que filtrar, nem tudo serve, nem tudo é bom, mas aí você vai vendo, vai percebendo. Sim, Mas e isso também tem até uma explicação espiritual sobre isso. Não adianta você só ficar no mundo das ideias, né? No mundo do conhecimento e não botar nada em prática. Eu recentemente também tive uma situação que eu estava estudando uma mentoria e uma conhecida minha me enchendo de informação de uma mentoria que ela estava fazendo e ela queria que eu fizesse também aquilo. Eu falei para ela, calma. Até esses dias eu encontrei os arquivos, que eu salvei os arquivos que ela me enviou. Eu não posso sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo, né? Eu preciso agora. Não sei se está entrando som, está entrando uma ligação aqui. tá. Mas eu tinha colocado no. Peraí, só um minutinho, perdão. Eu botei no não perturbe e depois eu tirei. Desculpa, gente. Voltando. Não, não tem problema não. Acontece, Dri. Então não dá para sentar em duas cadeiras, não dá para ficar um dia pulando num vídeo aqui, que nem a Amanda Drake, que é uma das minhas mestras também, que eu gosto muito de seguir, inclusive aplico algumas técnicas dela também. Ela fala isso. Não fica pulando de galho em galho. E aí, geralmente, porque nós somos ego, né? Eu sou, você é. Quando aquela pessoa falou, tocou na tua ferida, tu já vai para outro canal, tu já vai buscar outra informação. Sim, Então, eu acho que é muito saudável isso que tu falaste. Consome uma informação, não é errado você buscar várias formas, sim, sim, sim. mas não fique pulando só de galho em galho e sempre achando que o que vai vir vai te salvar, porque essa é uma grande
é uma grande armadilha que todos nós caímos, né? A gente sempre acha que o gramado do vizinho é mais bonito. A gente sempre Sim, acha que sim, aquilo que eu ainda não tenho vai me fazer mais feliz. Mas o que eu preciso realmente é aprender a ser feliz com o meu momento. Quem sou eu hoje com o que eu tenho? Que é o que a Kátia fala muito pra gente, né? Faça com as condições que você tem hoje. Depois você vai melhorando e vai aperfeiçoando. E eu sim, conheço sim. muitas pessoas que principalmente terapeutas, eu vou fazer mais um curso. Mas eu vou fazer mais um. Daí eu vou começar a atender, Somos né? mestres nisso, Dri. Né? E eu já fui muito diferente. Eu mal passava o período de experiência né, que a gente tem todos os cursos, pelo menos as certificações que eu fiz, eles têm um período que você vai se trabalhar, que você vai tirar dúvidas, que você vai participar de aulas, enfim. Terminou aquele período, eu estava apta para atender, eu já saí atendendo. Eu também sou assim, Dri. Eu sou dessa, vamos botar em prática, vamos, principalmente se fez sentido para mim. Fez Sim. sentido, né? Conectou aqui no meu coração, bora lá botar em prática. Eu sou muito assim. Então, eu acho que é bem importante a gente ter essa consciência. Vai por partes, escuta bem essa, Aprofunda, né? Porque as pessoas aprofunda, que querem fala ficar muito muito no nisso. raso. É, acomoda bem isso. Depois você vai para o próximo, vai para o próximo. E esse é o caminho, né, Luana? Isso, e eu também percebo que o colocar em prática, né? Porque vocês também, como você disse aí, e como dizia Platão, só ficar no plano das ideias, também não resolve a vida, né? Porque se fosse assim, tava tudo resolvido, a gente só pensa e acontece. Então, a gente Nossa, tem que minimamente fazer a nossa parte, né? E tanto que eu implementei no meu programa o prazer de casa, que eu passo para os meus clientes. Entre uma sessão e outra, eu sempre passo um prazer de casa. O que é o prazer de casa, Luana? É a pessoa aplicar algo na semana dela, até a próxima sessão, para não ficar aquela coisa de eu vou chegar lá naquela isso. 1 hora de sessão com a Luana, ela vai fazer a magia dela. Eu até brinco, gente, eu não sou Harry Potter, não é assim, não é dar 3 pulinhos, não, não, não. E eu peço a responsabilidade deles. Na primeira sessão eu pergunto de 0 a 10, você está comprometido quanto com a sua transformação, com o seu processo? Porque existe uma coisa que a gente não consegue fazer como terapeuta, Adri, que é a parte dos nossos clientes. Isso. E eu forço, de certa forma, com os prazeres de casa, que são coisas muito simples. Fazer uma meditação, uma mentalização, um É. exercício, ativar uma âncora, diversos. Conforme a gente vai andando, eu vou implementando alguns. Eu percebo que a mudança vem quando colocam em ação. Aí tem alguns clientes meus, assim, os caras de pau, se estiverem me ouvindo depois, eles sabem quem são, que chegam na sessão e falam assim, Luana, eu só fiz o prazer de casa para não passar carão com você. E aí eu dou muita risada. Eu falo assim, tá maravilhoso. O importante é você fazer. Nem que nesse momento você faça só por minha causa. Vou fazer só para não passar carão com a Luana. E aí chega lá no final do processo, as pessoas falam assim, Luana, ainda bem que eu coloquei em prática o que você falou. Porque quando eu coloco em prática, eu vivencio, a transformação acontece. Porque, gente, de novo, só ir e fazer 1 hora de sessão, desliga o notebook, o celular, volta para sua vida e não coloca nada em prática do que Exato, trabalhar não. em sessão, também não vai trazer solução. Por isso que eu acredito que hoje as nossas técnicas funcionam tanto. Porque se eu vejo, e eu não tenho problema nenhum em demitir cliente, não tem problema nenhum. Se ele não está comprometido, eu não vou seguir com uma pessoa que não quer. É pesado fazer a parte do outro, É eu faço a minha. pesado. A gente não dá conta, ele precisa fazer a dele. Então, eu sou muito clara. Tem gente que vê assim, a Luna puxa a orelha. Eu brinco, gente, eu puxo, a gente vai criando essa intimidade. E da metade do processo para frente, geralmente, a primeira etapa é que dói mais, né? É que dói, é catarse, é um monte de coisa. Depois começa a ficar fluido e os clientes às vezes terminam o programa e seguem fazendo as técnicas que aprenderam, né? Esses dias um cliente que entrou lá no grupo de segunda-feira, ele veio falar comigo, né? Que ele entrou, fez as técnicas de novo, falou pra mim, nossa, Luana, se as pessoas soubessem, eu aplico as técnicas até hoje, é tão bom. Eu falo, É. é isso, a pessoa agrega na vida, mas a pessoa precisa se dar um sim, se permitir, estar aberta e, novamente, colocar em prática, né? Para a mudança acontecer, para o autoconhecimento começar a vir à tona, né, Lili? É isso que eu ia te comentar também, Luana. Eu também costumo sempre deixar a pessoa com uma responsabilidade, até para ela continuar, até que os meus tratamentos, às vezes, eles ficam por mais alguns dias, né? Sim, Eu ativo gráficos e aí ele fica reverberando a energia para a pessoa. E eu falo para ela, olha, faça,
isso, faça aquilo, ouça essa meditação, faça a técnica de respiração, que eu sempre disponibilizo também, porque você vai estar mais aberta para receber a energia que está chegando para você, senão você vai estar fechado, o universo está vendo, não, ela está comprometida, ela quer mudar. E tu falou uma coisa muito importante, Luana, são coisas, eu sempre digo, anote, eu costumo anotar. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa muito interessante que falou o seguinte, o sábio anota, porque são coisas que aquele que acha que sabe tudo não anota nada, né? Tem preguiça, procrastina. E eu já me arrependi tantas vezes de não ter anotado. Então, eu sempre digo para os meus clientes: anotem aquilo que mais. Aquele mantra que eu pedi para você repetir. Isso é uma coisa que tu vai levar para a vida. Aquela meditação, aprende ela, depois tu pode fazer. Então, assim, eu acho que a gente dá muitas ferramentas para a pessoa levar para a vida depois, que esse é o Sim, objetivo, né? Para ela conseguir isso. se manter, Sim, né? isso. Naquele objetivo dela. Muito Porque bom, na hora Dri. da terapia, que eu queria falar antes, eu me esqueci, na hora da terapia é gostoso às vezes. Ai, que maravilha, a sessão, como tu disse, desligou ali o notebook, saiu lá do consultório, isso é presencial, e aí você vai ter que lidar com a tua realidade. E aí você, sabe, por isso que é importante você ter o prazer de casa, né? Ou é muito importante para você conseguir se manter num nível de frequência para ficar mais apta a seguir para o próximo nível. Sim, excelente. É isso, Dri. É isso. Colocar em prática. E eu deixo esse canal aberto com os meus clientes do programa também. Se tiver alguma dor, ciricutico entre uma sessão e outra, me manda mensagem. Não sofra sozinho, né? Um cliente, quando ele se dá um sim e entra num programa terapêutico, ele já está falando para mim: olha, Luana, eu quero mudar, eu quero melhorar. E óbvio, como eu disse, se ele fizer os 50% dele, eu vou dar os meus 50%, que na maioria das vezes o nosso 50% não é 50, é 100, é 100, é 120. A gente se desdobra ali para dar o melhor do que a gente conhece para o momento da pessoa, para ela conseguir caminhar. Então, o primeiro passo é a pessoa se permitir e também colocar em prática, né? Agora, Adri, algumas perguntinhas para a gente já se encaminhando. Olha, já passou quase uma hora, Adri. Já passou quase uma hora, A já gente passou vai uma hora. longe, né? A gente vai longe, né? Me diz uma coisa, Adri, você acha que terapia é para todo mundo? É para todo mundo, com toda certeza. Ótimo. E você acha que existe alguma idade específica para fazer terapia ou não? Olha, eu acredito que não. Eu me arrependo de não ter começado antes, mas claro que existe geralmente a maioria da criança, né? Enfim, depois que tu tá na vida adulta, na adolescência ali, Sim. vai que é tua. Mas até criança, óbvio, que aí vão ser terapeutas É, especialistas no sim. infantil. Outra coisa que eu queria te perguntar, quanto tempo mais ou menos você acha que leva para a pessoa começar a perceber as mudanças da terapia e do autoconhecimento? Eu acredito que não tem um tempo assim. Depende muito da consciência, porque muitas vezes as nossas memórias a gente chega com repleta de memórias no nosso subconsciente, memórias limitantes, crenças limitantes, padrões limitantes. E eles colocam na nossa mente consciente uma expectativa que às vezes pode ser frustrada. Mas Uhum. não é porque não aconteceu nada, é porque nós não temos condições de ver. Eu acredito que a partir do momento que tu diz sim, como tu falaste antes, né? Tu diz sim para você, ali o processo já começou. Sim. Talvez você não tenha percebido ainda, porque a gente está no processo de tirar as camadas, de limpar. Mas assim, ó, se tu for, eu sempre digo, a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, com a gente, não é nem com os outros. Porque se tu Sim. não for honesto, então se tu for realmente honesto com você mesmo e tiver na presença, que esse é um grande problema da humanidade, que tem a ver muito com a ansiedade, né, Luana? Uhum. As pessoas com tantas informações disponíveis, com tanta coisa acontecendo, elas não ficam mais no momento presente e que acaba resultando em você não perceber os detalhes acontecendo, que são as grandes transformações que trazem grandes benefícios para você.
A gente está tão acostumado né? Tanto é que quando você não tá bem, você percebe quanta coisa boa tinha. Sabe aquele dia que tu ficou doente, que tu tá muito ruim? Aí tu pensa, meu Deus, eu era feliz ontem e não sabia, Sim, né? Então eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que você diz sim, Luana, já começou o teu processo. E perfeito. conforme você vai se trabalhando, você consegue ver cada vez mais nítido todos os benefícios que isso está trazendo para você. Mas eu diria assim que ele já começa logo. Perfeito, perfeito. E é isso, já começa desde o momento que você se deu esse sim. E óbvio que o resultado ele vai vindo aos poucos, e principalmente externo, né? O externo é o último. Primeiro começa organizando a bagunça interna e depois a coisa começa a se Mesmo quando, organizar. mesmo quando a energia contrária se manifesta para te fazer desistir. Mesmo assim, gente, né? Se tu perceber bem, é muito melhor continuar do que desistir. Sim. O que você diria para quem tem medo de começar um processo terapêutico de autoconhecimento? O que você diria para essa pessoa? Venha para esse mundo que é maravilhoso. Venha que a gente vai te acolher, a gente vai andar juntos, né, Luana? A gente vai. Nós, todo mundo já sentiu dor, todo mundo tem medos. Nossa, eu tenho muitos. Todos os dias eu preciso acolher eles, trabalhar eles, né? É normal, nós somos seres humanos, mas o acolhimento que tem no lado da terapia, para mim, eu não encontrei assim em lugar nenhum. E ele vai abrir tua mente, vai expandir tua consciência, vai ter alguém te guiando, né? Para que quando você sentir a dor, você pode. Eu também faço que nem você, eu deixo a pessoa, enquanto ela está em tratamento, e até mesmo depois, se precisar, me chama, vamos conversar, fala da tua dor, fala o que tu está sentindo. Fala um pouquinho como as pessoas podem te encontrar, qual é a forma que você trabalha, diz um pouquinho aí como as pessoas podem dar seguimento com você se tiverem interesse. Eu tenho certeza que muitos Sim, vão ter então meu interesse, é uma Instagram terapeuta maravilhosa. já tá marcado ali, eu acho, né, Luana? Então, porque meu sobrenome não é muito fácil de achar, Isso. não. A hora que eu salvar a live, pessoal, eu já vou compartilhar com a Adri, então vai ficar no meu perfil e no dela. Vocês conseguem achar ela lá também. Isso. Então e aí lá na minha bio tem os meus contatos. Eu também trabalho com muito um sistema parecido com o da Luana. Eu desenvolvo um programa terapêutico com a pessoa. E aí a gente vai vendo, conforme precisa andar mais, o que a gente vai, além da constelação sistêmica também, da constelação familiar, eu também atuo com outras técnicas que trabalham profundamente na limpeza das memórias. São gráficos e ativações do Atman Ho'oponopono, que trabalham muito essa questão das nossas memórias, meditações, enfim, então a gente integra bastante coisa. Tem também o meu canal no YouTube, Adriana Habitsreiter, terapeuta também. Me seguem lá, se inscrevam lá. Sempre tem vídeos novos lá. E se quiser marcar uma sessão experimental, a gente faz muito isso, né, Luana? Você quer me Uhum. conhecer, quer conhecer como é que funciona meu programa? A gente marca uma sessão experimental, diagnóstico, como a gente fala também, onde a gente vai conversar e aí você vai perceber, não, ela é uma pessoa que neste momento pode me ajudar. Não senti ainda e tá tudo bem. Então é isso aí, né, Luana? É Estamos isso, aí, maravilhosa. estamos aí para receber todos que estão no seu momento de dizer sim. Maravilhosa. Bom, gente, então a Adri já deu os recadinhos dela. Vão lá, se vocês tiverem interesse. Ela faz um trabalho incrível, bem profundo. Então, uma excelente terapeuta, né? Eu sempre falo que Deus, o universo, como você queira chamar, nos conectam com pessoas que fazem sentido pro nosso momento. E a Adri foi uma pessoa aí que apareceu na minha vida. E eu disse que eu viro amiga das minhas clientes, porque eu viro. Ela tá aqui agora, ela é uma grande amiga minha, mas ela chegou até mim como cliente e a gente transcende, né, essa relação de tão profundo que é. Então, eu sei a pessoa que E ela eu é de cheguei lá. na Luana como cliente porque eu estava fazendo uma consulta, uma mentoria, né? Que a gente não fez no mesmo tempo, mas a Luana já tinha passado por essa mentoria.
E eu tinha gostado tanto do método, da forma, eu falei para a pessoa, eu quero que você me indique uma terapeuta que trabalhe dessa forma, porque essa é a forma que eu me identifico. Por quê? Porque eu estava no ponto cego, eu não conseguia mais, eu precisava de alguém. E eu acho que a constelação sistêmica, ela é maravilhosa para isso, né, Luana? Ela te Sim, mostra, assim, de um jeito, e ainda mais a forma que a gente trabalha, né? É maravilhoso. E então, assim, ó, e aí tive a grata surpresa de me conectar com a Luana, a gente fez a sessão, só que não parou por aí. não. Somos grandes parceiras, somos, né? A gente está sempre trocando figurinhas. Eita, caiu tudo aqui, desculpa. A gente está sempre trocando figurinhas, ela me ajuda muito, a gente tira dúvidas, né, vai se dando sugestões, e então foi assim que a gente se conheceu, né, Luana? É verdade. E uma grande profissional também, para quem tiver já no meu perfil, seguem ela também, que vocês não vão se arrepender, Muito que ela é bom, uma Dri. excelente profissional. Somos, né, Dri? Obrigada aí, obrigada. Vamos. E eu vou também fazer um convite para vocês que estão assistindo agora, eu vou assistir depois. Eu tô com um projeto mais ou menos novo, né? Que é o meu grupo terapêutico, é um grupo gratuito, que ele acontece todas as segundas-feiras, ao meio-dia e meio, né? Eu mudei um pouquinho o horário, eu fazia às 13, agora eu tô fazendo ao meio-dia e meio, porque consegue abranger um pouco mais de pessoas que queiram participar. Entram lá, tá? O link tá na minha bio, é só você clicar, você entra direto no grupo e todas as informações. O link da sala secreta vai ser mandado nesse grupo. Então, você está com dúvida se você quer continuar num processo terapêutico ou nunca participei de um grupo, nunca participei de uma experiência terapêutica. Esse foi um ambiente que eu criei justamente para isso, para você experimentar uma técnica terapêutica de trazer clareza, de trazer alívio, perceber se é aquilo que você quer seguir ou não. Então, é uma egrégora muito legal. Eu estou construindo ainda um projeto novo. Então, caso você tenha interesse de conhecer a terapia, ainda que, sabe, eu não quero colocar a perna inteira no mar, vou colocar o dedinho assim, vai lá no grupo que você já vai sair E com às vezes até muita a coisa. pessoa talvez não tenha condições neste momento de fazer um programa, já Exatamente. começa por ali, né, Luana? É o Sim, primeiro passo. é o primeiro passo. Eu também digo, né, que às vezes eu sei da realidade das pessoas e muitas vezes realmente a pessoa não tem condições financeiras de fazer um tratamento terapêutico. Vai para o grupo. Já vai te aliviar, já vai te trazer muita clareza. É um primeiro passo. É o que você vai conseguir fazer agora. Então entra lá, esse grupo, esse espaço foi criado também para essas pessoas. Então é esse o convite que eu quero fazer. Claro, se alguém quiser fazer uma sessão diagnóstica, a minha sessão clareza, o link também está na minha bio e a gente segue a partir dali. Né? É isso, Dri. Dri, muito Isso obrigada por você aí, ter vindo aqui. Foi maravilhosa a um live. prazer enorme. A Vamos gente ver se a fala gente muito, marca né? outras Aqui vezes. precisamos marcar outras vezes, porque a gente Assunto ficaria não horas. falta, né, Lu? Não, não falta. Tanto que eu já estava até aqui pensando, Adri, talvez mais para frente, conforme a gente for aprofundando em outras coisas, a gente volta talvez com um assunto até mais voltado para a espiritualidade, transição Isso. planetária, que você Ah, entende sou também. apaixonada por isso, sou Então, apaixonada. eu posso trazer Eu aqui. tô sempre estudando isso, porque eu acho que a gente precisa entender o que vai acontecer, né? O que Sim, está acontecendo à nossa volta no macro, para depois conseguir adaptar no micro, claro, respeitando, né, o tempo de cada um, a consciência de cada um. Então é isso aí, podemos marcar. fechou Foi um então. A gente prazer marca enorme, assim. gratidão a todos, né, que vão assistir, que participaram. Um beijo grande no coração de todos. E fiquem todos na luz e no amor, que é o que a gente merece. É isso, Dri, gratidão, que mensagem linda. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigada a todos que passaram por aqui, que assistiram e que vão assistir. Tenho certeza que todo mundo que assistiu ou que vai assistir é porque precisa dessa mensagem que a gente trabalhou aqui hoje. Tá bom? Dri, um beijo e até a próxima. Beijo, Tchau, tchau, pessoal. beijão, até.